Bom dia a todos. Comentava com o Tiago essa semana sobre o culto em inglês. Uma das primeiras ações de Martinho Lutero, quando a reforma começa em Wittenberg, na Alemanha, foi que as chamadas missas passaram a ser celebradas em alemão, vernáculo, para que todos pudessem entender. E na cidade de Wittenberg haviam vários cultos simultâneos nas igrejas ali da cidade e da região também, mas Lutero manteve um culto em latim. Isso é interessante, porque ele tinha preocupação com a juventude, já que o latim era o idioma universitário, então ele tinha preocupação que a juventude pudesse ter acesso ao latim e, por meio de um culto, uma celebração feita em latim, elas pudessem acostumar o ouvido para, eventualmente, sendo chamadas assim, né, poderem ingressar na universidade. Então, aproveitem nosso primeiro culto hoje à noite em inglês, então estejam lá. Não vai ser muito espantoso o Tiago lá, guys, aquele negócio que ele costuma fazer aqui na igreja, tá? Com sotaque australiano ainda por cima, né? Mas tudo bem. Eu queria recomendar rapidamente 3 livros. O primeiro é esse livro do Jonas Madureira, um grande amigo meu, Curso Discipulado, acabou de ser lançado pela editora Fiel. Não fica chateado por causa do tamanho do livro. Ele é pequeno, mas tem muito conteúdo, um livro extremamente rico sobre um tema importantíssimo que é o segmento de Jesus Cristo. Então, o Newman tem alguns disponíveis ali na livraria, você pode adquirir o Curso Discipulado. Outros 2 livros que têm a ver com a meditação de hoje de manhã, o que é o Evangelho, do Greg Gilbert, da série 9 Marcas, apresentado pelo D. Carson, e também da série 9 Marcas, o Evangelho, do Ray Ortlund. Então, 2 livros importantes, aqui o Packer que faz a apresentação e aqui o D. Carson que faz a apresentação, 2 livros importantes aí para a gente relembrar questões importantes. Aliás, Rude, o Jonas fala dia 9 de novembro nos Jovens, então quem quiser adquirir o livro dele, vocês podem adquirir, e aí no dia 9 de novembro você pode ali pedir uma dedicatória, o Jonas vai ter alegria em fazer uma dedicatória simples para você e dar alguma atenção ali naquele momento. Então aproveitem a vinda do Jonas, dia 9 de novembro. Qual horário? 5 horas da tarde, 17 horas. Então, ele vai falar aos jovens da nossa igreja aqui. Qualquer informação, procurem o Rude, que ele vai poder ajudá-los aí. Nós estamos tratando, esse ano, de forma alternada, em meses alternados, sobre a igreja que queremos ser. Nós estamos hoje abordando a 7ª marca da igreja que queremos ser. E a 7ª marca é o Evangelho. Nós queremos ser uma igreja em que o Evangelho esteja no centro, o Evangelho seja importante. Eu queria ler com vocês Gálatas, capítulo 1, versos 1 a 9, uma das mais importantes cartas que nós temos no Novo Testamento, e eu vou tentar explicar porquê daqui a pouco, e nós vamos meditar no Evangelho a partir desses primeiros 9 versos da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 1 até 9. Dessa vez eu não coloquei o texto no nosso PowerPoint, o texto é um pouco maior, mas o esboço está todo aí todo no PowerPoint para vocês acompanharem. Gálatas capítulo 1, versos 1 até 9. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que são comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Paulo escreve essa carta por volta de 49 depois de Cristo, um ano depois de ele ter plantado uma série de igrejas em Antioquia de Psídia, Icônio, Listra e Derbe, na região que a gente chama de Galácia do Sul. Essas igrejas foram plantadas durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, antes do concílio em Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15. Paulo escreve essa carta porque algumas pessoas
num período muito rápido, mais ou menos um ano, mais ou menos depois que Paulo passou para aquela região, começaram a perturbar aquela igreja com outro tipo de mensagem. Então, o que Paulo faz nessa introdução é, primeiro, se apresentar, resumir qual a mensagem cristã mais básica, ou seja, o evangelho, e levantar um alerta importante para a gente, qual o risco que nós corremos quando a gente muda a mensagem cristã, quando a gente relativiza a mensagem cristã, quando a gente coloca em segundo plano a mensagem cristã. O apóstolo, então, Paulo, começa se apresentando. Paulo é Saulo, o que não deixa de ser ironia, uma forma de Deus mostrar graça ao seu povo, já que Saulo foi o primeiro rei de Israel, e a gente sabe como é que termina a história dele. Agora Deus chama um novo Saulo para ser Paulo, para ser, como ele se identifica aqui, um apóstolo. A palavra apóstolo, que é o título oficial de Paulo, é enviado, ou alguém que foi enviado. E esse é um ponto importante aqui. No Novo Testamento, apóstolos não estavam ligados a igrejas locais. Apóstolos tinham basicamente uma tarefa missionária, uma tarefa de plantar igrejas, e a gente pode acompanhar isso não só na vida de Paulo, mas, por exemplo, na vida de Pedro, e um trabalho também de supervisão dessas igrejas que esses apóstolos iam plantando. Então, Paulo, no começo da sua epístola, ele já se identifica como alguém que foi enviado, foi comissionado para ser um plantador de igrejas e também um supervisor dessas igrejas que ele mesmo plantou. Mas Paulo, ele coloca um outro dado que é muito importante para nós aqui. Antes, por que Paulo está se identificando e gastando algum tempo se identificando aqui nesse primeiro verso, e no restante desse primeiro capítulo ele vai falar um pouco da experiência de conversão dele, como é que ele chegou à fé, como é que ele foi comissionado para ser apóstolo. Porque esses perturbadores das igrejas da Galácia estavam colocando em xeque o próprio ministério de Paulo, levantando dúvidas sobre a integridade dele, levantando dúvidas se ele de fato era um apóstolo legítimo. Então ele começa se identificando, Saulo, como apóstolo, alguém que foi enviado. Só que Paulo qualifica o apostolado. Paulo vai dizer que ele é apóstolo, nossa tradução diz, não da parte de pessoas nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu prefiro a tradução mais antiga, ela transmite mais a força aqui. Paulo exclui completamente o elemento humano aqui. Na tradução antiga, na Ara, ele vai dizer que ele é apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Deus e Pai e por Jesus Cristo. Em outras palavras, o que valida o apostolado de Paulo aqui não é o simples chamado e o simples envio. Pastores continuamente são separados e enviados para pastorear igrejas ou para plantar igrejas em outras regiões, em outros países, mas o que identifica o apostolado de Paulo aqui, o que legitima o apostolado de Paulo aqui, é que o próprio Jesus Cristo, não homem, nem homem algum, é que o chama e o que comissiona para ser um apóstolo. Em outras palavras, em última instância, o que torna um apóstolo de verdade é um comissionamento direto de Jesus Cristo. Mais adiante, no capítulo 1, versos 15 e 16, aqui é um eco de Jeremias capítulo 1, versos 3 em diante, Paulo vai dizer que Deus o elegeu, Deus o escolheu antes da fundação do mundo, Deus teve por bem revelar a ele o seu Filho, e ele não consultou outras pessoas. Ele não foi a Jerusalém ir aos apóstolos, mas ele recebeu do próprio Cristo, na Arábia, uma região desértica, o evangelho que ele anunciou aos Gálatas. De cara aqui, a gente anota um ponto muito importante, nós estamos pensando aqui nos mensageiros do evangelho, naqueles que trouxeram ou levaram o evangelho aos Gálatas e trazem o evangelho para nós agora, que o que torna um homem apóstolo não é simplesmente ser enviado, mas ser alguém que recebeu a mensagem diretamente por Jesus Cristo. A gente poderia levantar outras qualificações. Apóstolos do Novo Testamento eram pobres, não tinham onde reclinar a cabeça, eles não estavam ligados diretamente a uma igreja local, mas o ponto importante aqui, o que dá autoridade para Paulo e que embasa tudo que vem adiante, é que esse homem, Paulo, ele é apóstolo, não da parte de homem, nem de homem algum, ele não foi comissionado por outra pessoa, por outro ser humano, ele não recebeu sua mensagem de Pedro, João e Tiago em Jerusalém, mas ele foi comissionado pelo próprio Jesus, ele recebe a mensagem do próprio Jesus. Então, se você quiser pensar em colunas,
Paulo exclui totalmente o gênero humano, ele coloca o gênero humano à parte, e o seu chamado procede de Jesus Cristo e de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Para nós, essa última expressão, Jesus foi ressuscitado por Deus o Pai dentre os mortos, talvez não tenha o impacto que tinha para aquelas pessoas daquela comunidade. Nós temos algumas ideias curiosas quanto à ressurreição. Nós talvez temos a suposição de que Jesus ele volta à vida como um tipo de espírito, mas o fato aqui é que Deus o Pai empregou todo o seu poder, o mesmo poder que ele usou na criação, para levantar o seu filho dentre os mortos corporalmente. Aquele que no jardim levantado da tumba não é um mero espírito, não é uma mera aparição, tipo de holograma, mas é o próprio Cristo com chagas no corpo que é ressuscitado dentre os mortos. O que Paulo quer mostrar aqui é que ele está falando não de qualquer Messias, mas de Jesus, o especialmente ungido, e que por ter sido ungido foi retirado dentre os mortos por Deus o Pai. O Deus o Pai, o Criador, o mesmo que por sua palavra faz os céus e a terra vir à existência, ele tira o Filho dentre os mortos com igual poder, o que seria surpreendente para o leitor original. E aí Paulo termina essa apresentação sobre esses que anunciam o Evangelho, ele vai dizer aos crentes da Galácia, essas várias igrejas da Galácia, em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que ele está escrevendo não apenas da parte dele, ele não escreve o texto aqui sozinho, mas tudo que ele escreve em Gálatas reflete uma comunidade de fé. No verso 2, no final do verso 2, ele vai dizer que ele, apóstolo, está escrevendo junto com irmãos que estão com ele. Em outras palavras, o evangelho que Paulo vai resumir para a gente e daqui a pouco também vai defender, não é uma percepção isolada dele. Se de um lado ele recebeu essa mensagem do próprio Jesus, foi o próprio Jesus que o instruiu quanto ao que é o evangelho, do outro lado, há uma comunidade que concorda com a mensagem que Paulo transmitiu aos crentes na Galácia. Então, nesses primeiros versos aqui, nós temos uma palavra sobre aqueles que proclamam o Evangelho, os mensageiros do Evangelho, no caso, Paulo e seus irmãos aqui que estão com ele. Paulo é um apóstolo, ele é um apóstolo que foi comissionado não por homem, nem por homem algum, mas ele foi comissionado pelo próprio Deus, o Pai, e por Jesus Cristo, que foi ressuscitado juntamente dentre os mortos. Então essa é a mensagem dos primeiros 2 versos aqui, mas já de cara a gente vê como é que é sério um homem se identificar como apóstolo. A gente não pode banalizar o que significa, o que é ser um apóstolo. Quando alguém que se identifica como apóstolo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer então é, você viu Jesus face a face? Você recebeu sua mensagem do próprio Jesus? E essa mensagem, ela está de acordo com a mensagem que outros companheiros que seguem o Evangelho têm anunciado? Então, os primeiros 2 versos também têm algumas lições importantes para a gente aqui, mas eu não posso explorá-la. Eu quero focar mais na parte seguinte aí. Nos versos 3 a 5, Paulo começa então a falar do conteúdo do Evangelho. Um ponto importante aqui é que durante muito tempo se entendeu que o que Paulo está vindicando em Gálatas é a justificação pela graça recebida pela fé somente. Ok, isso talvez tenha sua razão de ser, mas o que nós precisamos entender aqui é que a justificação, assim como outras dádivas que nós recebemos, não são o Evangelho. Paulo está defendendo outra coisa aqui. Não os benefícios que vêm do Evangelho, mas o próprio Evangelho. E aí nos versos 3 a 5, Paulo ele delineia para a gente o que é de fato o Evangelho. Isso é que torna mais preocupante o que está acontecendo nas igrejas da região da Galácia. Aqueles homens e mulheres que 1 ano antes haviam recebido o Evangelho com tanto fervor, Paulo vai dizer mais adiante que eles estavam prontos a arrancar os seus próprios olhos e oferecê-los para Paulo, quando ele prega o Evangelho para eles. Eles não estão repudiando ou reinterpretando um benefício do Evangelho. Eles estão repudiando o próprio Evangelho ao dizer que ele não é suficiente, é necessário agregar outros elementos para o Evangelho, porque o Evangelho por si só não tem poder para nos desarraigar desse mundo mal e perdoar os nossos pecados. Mas eu estou me adiantando aqui. Qual é o conteúdo do Evangelho? Versos 3 a 5. Por hora eu vou só expor a passagem, depois eu vou dar uma
tentar reorganizá-la, por assim dizer, tentar sistematizar os pontos aqui. Mas Paulo começa dizendo que nós recebemos graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça e paz são um benefício que vem do Evangelho, um duplo benefício que vem do Evangelho. O significado das palavras e a ordem delas aqui é importante. Graça primeiro e depois paz. Graça é um dom imerecido. Graça é uma dádiva imerecida. Graça é algo que nós, em absoluto, não merecemos e não temos como fazer nada para merecer. E paz aqui é mais do que ausência de guerra. Paz aqui é estabilidade. Paz aqui é um tipo de prosperidade que vem da parte do Evangelho. Então, graça e paz são benefícios dados por Deus, nosso Pai, e pelo Senhor Jesus Cristo. Benefícios, o Evangelho. Mas a gente não chegou ainda no Evangelho. O Evangelho tem a ver com Jesus, o que ele fez. Mas o fato aqui que Paulo mostra para a gente, que essa graça e essa paz procedem de quem? De Deus, e é interessante ele colocar Deus como nosso Pai aqui. Ele destaca esse elemento carinhoso que há em Deus, esse elemento de amor paterno que há em Deus, e agora a gente tem que entender, tem que olhar toda a expressão, né, do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Josué, é a forma grega para o nome próprio Josué. Jesus é o Deus que salva, ou é aquele que traz a salvação da parte de Deus. Esse Jesus é o Cristo, isto é, ele é o Messias, é o especialmente ungido, aquele separado. E esse Senhor, esse Jesus Cristo, esse que traz a salvação de Deus para nós, ou foi ungido para trazer a salvação de Deus para nós, ele é Senhor. Isto é, ele comanda todo o cosmos, ele é o rei de todo o cosmos, ele comanda, ele detém sobre si o poder sobre todo o cosmos e sobre toda a existência. Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo nos dão graça e paz. Se a gente voltar no verso 1, Paulo vai dizer que ele é apóstolo, não da parte de, na tradução antiga, de homem, nem por meio de homem algum, dois lados. Do outro lado, graça e paz procedem de Deus e de Jesus. Uma dupla exclusão, uma dupla ênfase. O ser humano não é nada, Deus e Cristo são tudo. Nós não recebemos nada por sermos seres humanos. Paulo, então, se vocês notarem, verso 1, ele coloca de um lado o ser humano, o seu chamado não veio da parte de homem, nem por meio de homem algum. Do outro lado, duas vezes, se vocês notarem, verso 1 e depois verso 3, por meio de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo vem graça e paz. Em outras palavras, Paulo exclui o ser humano de qualquer fonte de bênçãos e de graça, e ele entende que tudo que nós recebemos de dádiva procede de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, as bênçãos que recebemos, elas fluem do Evangelho, fluem do próprio Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo, em poucas sentenças, ele resume o que é Evangelho. Ele fala desse Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. No verso 4, então, ou melhor, no final do verso 3 e no verso 4, nós temos resumido o conteúdo do Evangelho. O que torna, então, grave a heresia que entra na igreja da Galácia não é que os gálatas estão bagunçando com um benefício que vem do Evangelho, que é a justificação pela fé, que Paulo vai tratar no capítulo 3 e no capítulo 4. O que torna grave o que acontece entre os crentes da Galácia, e por isso a linguagem dura de Paulo nos versos 7, 8 e 9, é que eles estão bagunçando com o próprio Evangelho, com o próprio coração da mensagem cristã, ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O Evangelho destaca, então, que Jesus, ele se deu pelos nossos pecados. A morte dele é uma troca maluca. Nós merecemos a morte.
nós estávamos em pecado, nós errávamos o alvo, e esse é o significado da palavra pecado. Deus estabeleceu para nós um alvo, que é a sua lei, suas demandas, suas exigências, nós errávamos esse alvo, nós merecemos a morte. Aí o que acontece é que Jesus Cristo se entrega pelos nossos pecados, ele morre pelos nossos pecados. É subentendido aqui que essa morte se dá na cruz, a morte mais vexosa, a morte de criminosos, de rebeldes, de marginais, de ladrões. Essa é a morte que Cristo assume para o perdão dos nossos pecados. Ele se dá, ele se entrega pelos nossos pecados. A expressão se entregar aqui realça que esse sacrifício é feito por nada em nós, mas porque tudo está em Deus, por causa do amor paterno de Deus, é que Jesus se entrega para nós. A Nova Almeida atualizada, na sua tradução aqui do verso 4, para nos livrar desse mundo perverso, tira um pouco a força do vocábulo aqui. Nas traduções mais antigas diz que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, para nos retirar, para nos arrancar do mundo que caminha para a destruição. O que é o Evangelho, então? O Evangelho refere-se, é a mensagem referente à boa nova, boa notícia referente ao Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso. E por nada em nós. Mais uma vez, o verso 1 tem que ecoar na nossa mente aqui. Isso não aconteceu por meio de homem algum, e nem da parte de homem, nem por meio de homem algum, mas por causa da vontade de Deus, nosso Deus e Pai. Em outras palavras, Jesus, ele se entrega pelos nossos pecados, Jesus nos liberta ou nos arranca desse mundo mal, não por nossos méritos, não por alguma coisa que nós temos, algum bem, algum benefício que nós temos, não por causa de uma suposta previsão do que a gente vai fazer diante de Jesus, mas porque Deus, o Pai, assim o determinou. Nota como essa expressão Deus o Pai é repetida aqui. Em outras palavras, o que Paulo quer incutir nos seus leitores e na gente é que esse evangelho, essa boa nova de Jesus Cristo, nosso Senhor, que se entrega pelos nossos pecados, nos liberta, nos arranca desse mundo mal, ocorre porque Deus o Pai assim o deliberou. O Deus, para mostrar que ele nos ama com amor paterno, ele assim determinou que o seu Filho viesse como aquele nosso perdoador, aquele que nos perdoa e aquele que nos liberta dos nossos pecados desse mundo perverso. Em outras palavras, Paulo ele vai distinguir as bênçãos do Evangelho do que o Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo, que se entrega a si mesmo pelos nossos pecados, nos livra desse mundo perverso, isso por causa da vontade de nosso Deus e Pai, mas por causa desse sacrifício de Jesus Cristo, nos é dada graça e paz, nos é dado um favor imerecido, nos é dado agora shalom, nos é dada estabilidade, nos é dado um tipo de prosperidade espiritual que flui da própria graça de Deus. E aí Paulo tem que exclamar aqui, ele tem que dar glória aqui, ele vai dizer que isso ocorre, né, esse sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, essa ação de livramento de Jesus pelos nossos pecados, isso ocorre para que Deus o Pai receba a glória sempre e sempre. Em outras palavras, Cristo é dado para nós, Cristo se entrega em nosso lugar, em nosso favor, Cristo perdoa os nossos pecados, nos liberta, não meramente por amor ao gênero humano, mas sobretudo para que Deus o Pai receba toda a glória sempre e sempre. Se você virar a sua Bíblia, as páginas da sua Bíblia um pouquinho aí, e for para Gálatas 6, verso 14, você vai ver a mesma tônica sendo repetida no final da epístola. Paulo vai dizer, mas longe de mim gloriar-me. Eu não quero cantar vantagem, Paulo diz. Se eu tiver que cantar vantagem, eu vou me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. É curioso que aqui a glória é dada somente a Deus o Pai, mas Paulo encerra a sua epístola dando glória ao Filho pela sua morte da cruz e pela união do apóstolo e pela união de todo aquele que crê com Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem que ter em mente aqui o que é o Evangelho. O Evangelho não é a graça, não é a paz. O Evangelho não é um status eclesiástico como apostolado.
O evangelho não é a própria igreja, os irmãos que estão com Paulo, mas o evangelho é o Senhor Jesus Cristo, que se entrega a si mesmo pelos nossos pecados e nos livra desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e foi ressuscitado dentre os mortos. Isso é o evangelho. Cristo é o evangelho. Mas não é, mais uma vez, não é qualquer Cristo. Não é o Cristo curandeiro, não é o Cristo da mensagem da prosperidade, não é o Cristo um revolucionário social, ou Cristo das ideologias que a gente tem em nosso meio, mas é Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e que foi ressuscitado dentre os mortos. E aí Paulo, versos 6 a 9, vai usar uma linguagem muito dura contra quem está mudando essa mensagem. Mais uma vez, a justificação pela fé é explicada pelo apóstolo na epístola, que é o tema central, talvez um dos temas centrais da reforma. Só que o que está em jogo aqui não são as bênçãos que fluem do evangelho, é o próprio evangelho. Se alguém mexer no evangelho, fatalmente vai bagunçar as bênçãos que fluem do evangelho para todo aquele que crê. Então, a gente começa a entender a linguagem dura de Paulo quando começa a entender que o que está acontecendo na Galácia é que o próprio evangelho está sendo bagunçado. Provavelmente ele está sendo bagunçado por um grupo chamado pelos eruditos de judaizantes. Esse grupo, provavelmente composto por judeus convertidos e por gentios também convertidos, eles começaram a ensinar que não bastava crer no evangelho, que é Cristo morto pelos nossos pecados, que nos arranca desse mundo mau e foi ressuscitado dentre os mortos. A gente tem que fazer algumas obras, por assim dizer. Além de crer no evangelho, os homens têm que ser circuncidados. Além de crer no evangelho, os homens têm que fazer tonsura na cabeça. Além de se crer no evangelho, é necessário abraçar certas obras da lei e certas regras dietéticas. Em outras palavras, o que esses adversários de Paulo estão fazendo? Eles estão dizendo o seguinte: o evangelho é importante, mas a gente precisa acrescentar uns pontos do evangelho. Paulo está sendo muito radical, muito unilateral. O evangelho não é só Cristo. O evangelho também são as obras da lei. É necessário, então, que gentios, como nós aqui, comecem a abraçar as obras da lei dos judeus e comecem a se adequar aos padrões de comportamento dos judeus também. Em outras palavras, o que os judaizantes estão dizendo é o seguinte: Cristo não é suficiente. Esse Cristo, esse Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e nos libertou do mundo mau, ele não é suficiente. É necessário agregar outros elementos ao lado de Cristo Jesus. Em outras palavras, o que os judaizantes estão dizendo é o seguinte: a nossa graça e paz que nós recebemos não vem exclusivamente do Senhor Jesus Cristo e de Deus e Pai. A graça e paz na qual nós nos movemos agora não é a dádiva que nos alcança pela vontade de Deus o Pai. Nós, além da graça e paz, precisamos agregar outros elementos da fé. Precisamos abraçar elementos culturais e históricos do judaísmo antigo. E aí Paulo vai ficar muito chateado com esses acréscimos, esses penduricalhos são colocados ao lado do evangelho. Em outras palavras, a briga de Paulo nesses versos seguintes aqui é uma luta pela exclusividade do evangelho. Ou o evangelho fica de pé por si só, ou a igreja se dissolve. Na medida que a gente começa a agregar elementos do evangelho, nós corremos o risco de deixarmos de ser igreja cristã, se é que ainda permanecemos como igreja de fato cristã. E a linguagem de Paulo é muito dura aqui. Jerônimo, o famoso tradutor da Bíblia do IV século depois de Cristo, ele dizia que quando ele lia a carta de Paulo aos Gálatas, ele conseguia escutar os raios e trovões. Diferente de outras epístolas de Paulo, se você ler depois desses 6 capítulos, você não vai notar uma única palavra de elogio. Não há uma palavra de apreciação. Não há menção a amigos queridos de Paulo nas igrejas da Galácia. Alguns eruditos têm chamado Gálatas de uma carta de combate. O evangelho está em risco. A centralidade absoluta de Jesus está em jogo. Paulo não tem tempo para firula aqui. Ele não tem tempo para meias palavras. Ele vai resolver diretamente o problema aqui. E a linguagem de Paulo aqui é profundamente dura e constrangedora. No verso 6, ele está surpreso
porque enquanto ele escreve a epístola, essa mudança está ocorrendo nas igrejas da Galácia. Como eu mencionei no começo, o que surpreende Paulo aqui é que, mais ou menos um ano antes dele escrever essa epístola, ele tinha pregado o evangelho aos Gálatas. Ele anunciou que o Senhor Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso e foi ressuscitado dos mortos por Deus o Pai. Um ano depois, essa igreja que havia recebido o evangelho com tamanho fervor, Paulo em Gálatas 6 vai dizer que os crentes da Galácia estavam prontos a arrancar os seus próprios olhos por causa da pregação do evangelho ali, para favorecer o apóstolo. Eles estavam agora mudando, passando depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Em outras palavras, o que Paulo quer chamar a atenção dos seus leitores e de nós aqui é que o que surpreende ele é que, porque os Gálatas estavam brincando com o elemento central da fé, eles estavam apostatando rapidamente daquilo que é central e inegociável para uma igreja ou para igrejas que querem ser cristãs. Isso está acontecendo de forma muito rápida e muito depressa. Isso aqui tem que ser um alerta para a gente, né? A gente não pode descansar sobre aquilo que Deus tem concedido para a gente aqui. O trabalho que nós nos empenhamos em oferecer aqui à igreja é um trabalho de constante vigilância, porque eventualmente podem vir ventos estranhos e rapidamente seduzir alguns daqui, levando-os a tirar os olhos de Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, colocando os olhos em outros elementos que não são centrais, não são essenciais à fé, como Paulo diz aqui, abandonando a graça de Cristo para outro evangelho. É interessante a expressão chamou na graça de Cristo, ela é ambígua no grego, pode ser traduzido também como ao qual Cristo chamou na graça. A ideia aqui é para reforçar o que já foi tratado no verso 1, né, que a graça, ou no verso 3, a graça e a paz procedem de Deus e de Cristo. Então, uma possibilidade aqui é que Cristo é que chama pessoas para a graça. A ideia aqui de chamar nos remete aqui àquela obra espiritual em que Deus envia o seu Santo Espírito, tirando as escamas de pecado dos nossos olhos, mudando nossa mente, nossa forma de entender a Bíblia e o mundo, tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, ele grava a sua mensagem na nossa carne e agora a gente pode receber essa graça que vem de Deus. É interessante esse destaque, o chamou na graça, nos chamou para esse favor imerecido. Mais uma vez, a graça é uma dádiva, nós não cooperamos com a graça. Se você notar, o ponto aqui é que os judaizantes entendiam que eles precisavam ajudar a Jesus. Não bastava crer que Jesus morreu pelos pecados e nos liberta desse mundo mau e ele ressuscitou dentre os mortos. Não, é preciso agregar outros elementos a essa fé em Jesus na sua obra. É necessário, então, circuncisão, é necessário tonsuras, é necessário regras dietéticas, é necessário participar de festas religiosas importantes. Qual o ponto aqui? Olha, Jesus não é suficiente, a gente precisa fazer alguma coisa. Jesus fez a parte dele, a gente precisa fazer a nossa. Jesus atravessou metade da ponte, a gente tem que atravessar o resto da metade da ponte. É graça, graça de Cristo. Por isso que Paulo, versos 15 e 16, vai dizer, quando Deus me chamou, nota que a mesma expressão usada aqui no verso 6, ele diz, quando Deus me chamou, ou quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, igual no verso 6, chamou na graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse para os gentios, e não fui imediatamente consultar as pessoas, etc. O que Paulo fez aí nos versos 15 e 16? Nada. Quem operou foi a graça. Quem operou foi Cristo. Cristo que concede a graça. Paulo não faz nada. Os crentes na Galácia, se foram chamados na graça de Cristo Jesus, eles não fizeram nada. Cristo fez tudo e os atraiu para esse reino onde eles receberam graça e paz. Aí, versos 6 e 7, Paulo vai fazer um jogo de palavras que se perde no português. Ele diz, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo Jesus para outro evangelho, qual na verdade não é outro. Essa primeira expressão, outro, no final do verso 6, é heteron. A gente não precisa quebrar muita cabeça para entender o significado aqui da palavra. Ele está dizendo que
ele está surpreso que os crentes da Galácia foram seduzidos para um heteron evangelion, um evangelho diferente, que não é um evangelho outro numericamente. Qual é o ponto aqui? Provavelmente os judaizantes, semeando discórdia nessas igrejas, estavam dizendo, mais uma vez, Paulo foi muito radical, afirmando a exclusividade de Cristo, a salvação somente por meio de Cristo. Ele foi muito unilateral. Nós estamos complementando o evangelho aqui, nós estamos dando um outro ângulo que não foi coberto. Nós estamos dando uma outra ênfase. E Paulo vai dizer, de jeito nenhum, esses judaizantes não estão ensinando uma outra mensagem parecida com a minha. Eles estão ensinando uma outra mensagem radicalmente diferente da minha. A mensagem de Paulo, exclusividade da obra de Cristo. Cristo é absolutamente central. Quem é Cristo e o que ele fez na cruz do Calvário. Quem bagunça com isso vai bagunçar com os benefícios que vêm também de Cristo. Justificação, graça e paz. E aí quem bagunça com Cristo é anátema. Quem muda o evangelho, quem ensina o evangelho de outro tipo, uma mensagem de outro tipo, esse tal é anátema. A linguagem de Paulo aqui é absolutamente constrangedora, né? Aqueles que estão perturbando os crentes da Galácia estão pervertendo o evangelho de Cristo. Então, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. A palavrinha anátema aí é uma palavra bem pesada. A palavra significa maldito, significa cortado na presença de Deus. Algumas pessoas querem talvez suavizar o impacto dessa expressão, dizer que pessoas que estão semeando um outro tipo de mensagem devem ser excluídas da comunidade, devem ser excomungadas da comunidade. Mas essa palavra não é usada dessa forma em outros textos do Antigo e do Novo Testamento. Na verdade, o pano de fundo dessa palavra do Antigo Testamento significa que quem está bagunçando o Evangelho, quem está bagunçando com a centralidade absoluta de Cristo, da sua obra redentora e perdoadora na cruz, esse tal já prova ou já está debaixo da ira de Deus, já foi cortado, por assim dizer, da presença misericordiosa e graciosa de Deus. Gente, o ponto aqui é muito sério. Paulo ele está focando toda a nossa atenção naquilo que é mais básico para a nossa fé, que é o Evangelho. Boa nova, boa notícia, de que pela vontade de Deus o Pai, o Senhor Jesus Cristo foi dado a nós para nos perdoar pecados, para nos libertar desse mundo mal, por isso o Filho foi ressuscitado entre os mortos. Quem modifica essa mensagem, quem acrescenta elementos dessa mensagem, esse tal é anátema, esse tal é maldito, esse tal já está debaixo da ira de Deus. Então, presta atenção, quando você gasta tempo ouvindo pregadores heréticos, mensagens que bagunçam esse evangelho, pessoas que tiram, não importa a quantidade de seguidores que eles tenham, não importa quão elevados esses pregadores, esses mestres sejam, como Paulo mesmo diz aqui, mas se eles tiram a centralidade da cruz de Cristo, na mensagem deles, o Senhor Jesus crucificado, para perdoar nossos pecados, para nos libertar desse mundo mal, ressuscitado, não é absolutamente central, não é o crivo pelo qual tudo mais é julgado, então esses tais são anátema, esses tais são malditos. Para recorrer a uma imagem de desenho animado, esses já estão mesmo falando com terno e gravata, igrejas lotadas, milhares de seguidores, eles falam com a nuvenzinha carregada em cima deles, cheio de trovões, prontos a serem derrubados sobre eles. Eles são malditos, eles são anátema, eles foram cortados da própria presença de Deus. Eu só estou explicando a passagem. Olha a passagem. Olha o verso 3, 4 e 5. Isso é o que Paulo coloca diante de nós aqui, é aquilo que é absolutamente central à fé cristã. Paulo não está colocando aqui só as dobradiças da porta para a gente. Paulo está colocando a porta inteira para a gente. Se nós somos igreja evangélica, igreja das boas novas, se nós somos uma igreja protestante, uma igreja cristã,
o Cristo crucificado, o Senhor Jesus Cristo crucificado, por causa dos nossos pecados, para nos libertar desse mundo mal, ressuscitado ao terceiro dia, precisa ser absolutamente central. Todos os outros benefícios vêm da mensagem correta, da boa nova anunciada de forma correta, que Cristo é o Senhor Jesus, que Ele se entregou pelos nossos pecados, que Ele nos liberta desse mundo de perdição e que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. E esse Jesus é Filho de Deus, é o eterno Filho de Deus. Quem bagunça com isso é cortado da presença de Deus, é anátema, é entregue à condenação divina já desse lado da existência. Então, mestres, professores, párocos, clérigos, etc., que negam que Jesus tem a Deus como Pai, que negam a centralidade do sacrifício de Jesus, que negam o senhorio de Jesus, que negam que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, todos os nossos pecados, que negam que Jesus nos liberta, nos desarraiga desse mundo mal, que negam que Jesus foi ressuscitado entre os mortos, esses tais são anátemas. E pregadores, pastores, gente ligada às igrejas cristãs, que não torna essa mensagem central, o crivo pelo qual tudo mais na igreja é julgado, eles estão errando, eles correm muito seriamente o risco de serem considerados pelo próprio Deus anátema. O que torna tão séria o ponto aqui é a forma de Paulo se expressar. Não importa quem ensine outro evangelho, um hétero-evangelho, um evangelho diferente. A pessoa pode ter o diploma que for, ela pode ter a expressão, a popularidade que for, ela pode ter as roupas que forem, ela pode ter o destaque que for, pode ser até um outro anjo do céu, ou até alguém do colégio apostólico. Se ele muda o evangelho, esse é maldito, esse já foi cortado da presença de Deus. Então, uma igreja que é cristã precisa ter a cruz de Cristo como absolutamente central. E a tumba vazia como absolutamente central. Uma igreja que quer ser evangélica de fato, precisa que ela seja centrada em Cristo, morto pelos nossos pecados, Cristo que nos desarraiga desse mundo mal, que é o Senhor, que é o Messias e que ressuscitou dentre os mortos. Então, uma igreja que é evangélica, não é evangélica porque ela tem o nome na placa, porque ela é assim há 200, 300 anos, 100 anos, etc. Uma igreja é evangélica porque ela destaca o Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, que nos liberta desse mundo mal e foi ressuscitado dentre os mortos. E ai de quem bagunça essa mensagem que é imutável. Olha o destaque no verso 7. Esse é o evangelho de Cristo. Ai de quem bagunça a boa nova sobre Cristo. Ai de quem modifica essa mensagem a respeito de Cristo. Esse tal é anátema, esse tal é maldito. O verso 10, eu não ia cobrir o verso 10, mas eu acho interessante tocar nele aqui bem rapidamente. Paulo vai dizer, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ele estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo, escravo de Cristo. É muito interessante o verso 10, porque Paulo toca numa questão importante aqui. O que leva alguém a modificar essa mensagem básica da fé cristã? O que leva alguém, um pregador, um pastor, um apóstolo, a bagunçar o evangelho de Cristo? Buscar o favor dos homens. Ser popular. Atrair seguidores. Por isso que Paulo vai dar 2 vezes glória a Deus o Pai e glória a Cristo que foi crucificado e com o qual o próprio apóstolo também foi crucificado. Então, uma das motivações que levam pessoas a bagunçar o evangelho, a retirar a Cristo e sua obra na cruz e a tumba vazia do centro da fé e da igreja que se diz cristã, não é vaidade intelectual, não são razões desse nível, mas é buscar cair nas graças das pessoas, ser alguém popular. Porque o evangelho por si só, ele já é escandaloso, já é ofensivo. Caminhando para o final, eu queria resumir, então, o ponto de Paulo e tentar reler a passagem. Paulo, no verso 4, vai falar da necessidade que nós temos do evangelho. Nós somos pecadores. Ele vai dizer no verso 4 que o Senhor Jesus Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, anunciar pecado não é parte do evangelho. O evangelho
é necessário porque somos pecadores. E a palavra pecado tem seu significado mais básico como errar o alvo. Deus estabelece um alvo para a gente, Deus nos dá a sua lei como um padrão moral para nós não conseguimos cumprir essa lei, nós quebramos essa lei externamente, também internamente no nosso coração, somos todos pecadores. Porque somos pecadores, nós necessitamos de uma boa nova, de uma boa notícia de Deus para a gente, que é o significado do Evangelho. Então, anunciar pecado não é parte do Evangelho. Quando nós falamos do pecado, nós estamos criando o espaço para mostrar que pessoas precisam do Evangelho. Se Deus o Pai é completamente santo, como ele pode ter amizade, como ele pode ter comunhão com a gente, que nós somos todos pecadores? Deus não pode mudar. Nós não conseguimos mudar nós mesmos. A gente está preso numa armadilha, num problema que a gente não tem como resolver. Porque Deus é absolutamente santo, é direito dele exterminar todos nós, mandar todos nós juntos para o inferno. E a gente iria dando glória a Deus para o inferno por causa da retidão da justiça dele. Mas Deus resolveu o problema que a gente não tem como resolver. Ele nos deu o Evangelho. Ele deu de si mesmo o seu Filho. O melhor que ele tinha, ele deu para nós, o Filho. Isso ocorre não porque ele previu algum mérito, alguma coisa boa na gente, mas porque ele assim deliberou enviar o Filho do amor dele para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar desse mundo mal, mas também para ressuscitar o seu Filho dentre os mortos. Então, um ponto importante aqui é que a gente precisa falar do pecado. Se a gente não consegue entender o nosso estado de miséria diante de Deus, a gente também não aprecia o Evangelho. Igrejas que apostam em mensagem de autoajuda, de estímulos à autoimagem, etc. e tal, não são igrejas que vão destacar Cristo como centro dessa comunidade. Não vão destacar a cruz como centro da mensagem dos cânticos, da oração dessa comunidade. Mas, na medida que a gente entende quem nós éramos na presença de Deus, o Evangelho brilha para a gente. E a gente consegue dar glória a Deus o Pai e glória ao Filho pelo que Deus fez, o que Deus determinou fazer em Jesus Cristo. Né? A gente nunca pode perder de vista que o Filho se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E aqui nós entramos no cerne do Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Ele é essa boa nova, ele é essa boa notícia. E esse Senhor Jesus Cristo, as palavras já delineiam quem é o Jesus que nós temos em mente aqui. Não é um rabi, não é um curandeiro, não é um revolucionário, mas é o Messias, o especialmente ungido, aquele que é o Senhor nosso do cosmos. Esse Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso. Esse é o cerne da mensagem cristã. Uma igreja que quer ser cristã precisa anunciar essa mensagem todo o tempo. E com toda a garra, e com toda a paixão, todo o tempo. Cristo é o nosso Senhor. Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele nos livrou desse mundo mal. Ele foi ressuscitado entre os mortos. Isso é o cerne da mensagem cristã. É o elemento mais básico da mensagem cristã. Não importa então agora a denominação a que a gente pertença, não importa a igreja que a gente frequente, mas se nós colocamos a fé no Senhor Jesus Cristo, que é entregue para perdão dos nossos pecados, nos livra desse mundo mal e foi ressuscitado pelo corpo, nós somos cristãos. Estamos unidos a esse Jesus. Noções como transmigração da alma, reencarnação são de todos excluídos aqui. Cristo ressuscitou dos mortos, isso também é parte do anúncio do Evangelho cristão. Então, uma igreja que é cristã vai destacar a cruz de Cristo e vai destacar a tumba vazia. O nosso Salvador foi morto pelos nossos pecados. Morto pelos nossos pecados, ele nos arranca desse mundo perverso. O mundo aqui é mais do que matéria, o mundo aqui é um sistema que é contra Deus. Nós fomos arrancados de um sistema em rebelião contra o Deus Pai, o Deus que é soberano, o Deus que é altíssimo. E uma igreja que é cristã vai destacar essa tumba que está vazia. Esse que morreu pelos nossos pecados para nos libertar do mundo mal, ele foi levantado dentre os mortos. Ele, na sua morte, matou a morte. Esses elementos, então, a morte substitutiva de Cristo e a ressurreição de Cristo são os elementos constitutivos do Evangelho. Quando a gente vai falar, então, para amigos e amigas sobre a fé, a gente não deve gastar tempo falando sobre nossa igreja.
quão boa nossa igreja é, ou quão agradável pode ser o tempo que a gente passa aqui, quão bacana é o lugar onde nós cultuamos. Não, nossa conversa é a respeito de Jesus Cristo, que é Senhor, que morreu pelos nossos pecados, que nos desarraiga, nos liberta desse mundo mal e foi ressuscitado dentre os mortos. Plínio, um conselheiro do imperador Trajano, no segundo século depois de Cristo, ele tenta descrever para aquele imperador quem eram os cristãos. Então ele fala das mulheres cristãs que, lavando roupa, não conseguiam parar de falar de um certo Cristo. Elas estavam evangelizando. Nós chamamos pessoas, então, não para serem membros da Igreja da Trindade. Espera-se que elas se tornem membros como consequência da centralidade do Evangelho em nosso meio. Nós chamamos pessoas para virem a Jesus Cristo, ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, que é Senhor, que se entregou pelos nossos pecados, que nos liberta desse mundo de dor e que ressuscitou dentre os mortos. E aí a gente tem as consequências, os benefícios que vêm desse encontro salvador com a pessoa de Jesus. Graça e paz. É interessante, mais uma vez, notar que Paulo exclui totalmente o papel dos seres humanos nessa equação aqui. A gente não faz nada. Isso não vem da parte de homem, nem por meio de homem algum, mas todos os benefícios que Cristo recebeu ou ganhou pelo seu sacrifício na cruz, vem a nós por causa da vontade de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lutero dizia que era casado com a Epístola de Gálatas, e nessa epístola, que ele comentou 2 vezes, ele escreveu 2 comentários na Epístola de Gálatas, ele vai destacar que quando a gente é confrontado com o Evangelho, o único órgão ativo que nós temos são os ouvidos. Mais nada. Não entra na equação nossa vontade, que é cativa ao pecado, não entra na equação nossa razão, que está maculada, entenebrecida pelo pecado, nem mesmo o coração, afetos, emoções que estão endurecidos para com Deus, mas Deus e Cristo estão no centro. E por pura graça, nós somos atraídos, nós somos chamados a Jesus, não por causa de méritos, não por causa de obras, mas por causa da própria vontade de Deus, o Pai. Diante disso, a gente só pode lembrar do antigo hino: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem a respeito do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, nos livrou desse mundo perverso e foi ressuscitado dentre os mortos. E por causa desse Evangelho, Deus o Pai recebe toda a glória e Deus o Filho recebe toda a glória. 3 aplicações para nós terminarmos aqui. A primeira aplicação é: confie no Evangelho. Corra para Jesus. A igreja é importante, é necessário a gente cultuar com irmãos e irmãs. É bom ter a comunhão de irmãos e irmãs, sobretudo em tempos difíceis. É gostoso brincar com irmãos e irmãs, se descobrir parte de uma família em que elementos como etnia, poder financeiro, sexo, tudo isso é abolido, mas coloque sua fé no Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei se você já teve um encontro com Jesus, mas se você sente o peso dos seus pecados, corra para Jesus. Coloque sua fé em Jesus. Descanse em Jesus. Eu te garanto, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Porque você vai experimentar perdão dos pecados. Você vai experimentar a libertação desse mundo mal. Você, colocando de outra forma aqui, você consegue colocar sua cabeça no travesseiro ao final do dia em paz? Você consegue dormir com a consciência leve? Esse é um privilégio de quem confia em Jesus Cristo. Esse é um privilégio de quem descansa em Jesus Cristo. Corra para Jesus. Coloque sua fé em Cristo. Busque em Jesus o perdão dos seus pecados. Busque em Jesus a libertação desse mundo mal. Seja encantado com a glória de Deus e com a glória de Cristo. Se você busca beleza, te garanto, não tem nada mais bonito do que Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Se você gosta de obras de arte, gosta de teatro, cinema, você vai avaliar esses elementos com graus alternados de beleza. Olha, isso aqui é bonito, isso aqui é muito bonito, isso aqui é belíssimo. De onde vem essa nossa intuição de que nem tudo que há no mundo é igualmente belo, que algumas coisas são mais belas do que outras? Elas provêm do fato de que Deus o Pai e Deus o Filho são cheios de glória. São o ser totalmente majestoso, aquele ser mais belo que há. Então você busca a beleza? Corra para Cristo. Descanse em Jesus. Você vai ter beleza, mas também vai ter perdão dos pecados e libertação desse mundo mal. Confie em Cristo. Coloque sua fé em Cristo. Não em mim, não em Tiago, não nessa comunidade, mas em Cristo. Todos nós aqui somos carentes desse Cristo. Todos nós aqui professamos fé nesse Cristo. Então corra para Ele, busque a Cristo com todas as suas forças, se agarre a Cristo crucificado pelos seus pecados e para libertar você desse mundo mal. Segundo ponto, medite em Cristo. Irmãos e irmãs, é até difícil comunicar isso, mas nada tem mais sabor do que esse Cristo. Comida é gostosa, brincar é gostoso, ter boas amizades é gostoso, ter uma boa esposa, um bom marido, ter filhos é gostoso, mas nada tem mais sabor do que Jesus. Então medite em quem Cristo é. Encha sua mente, seu coração com a glória desse Cristo e com a glória de Deus o Pai. Reflita sobre o que Deus determinou fazer enviando seu Filho para perdoar os nossos pecados e para nos libertar desse mundo mal. Gaste tempo pensando em Jesus. Gente, o que são 3 horas que nós passamos aqui comparados à semana toda que nós temos? 168 horas, 3 horas. Isso aqui é literalmente uma ilha no meio do oceano. Daqui a pouco a gente é tragado por problemas, dificuldades. Como é que nós nos mantemos lutando com dignidade, vivendo bem, vivendo vidas bonitas lá fora? Saboreando quem é Cristo, meditando em quem é Cristo, desfrutando da glória de Deus o Pai, por sua livre vontade, ter enviado Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos libertar desse mundo mau, desse mundo de dores e de vergonha. Pregue Cristo. Anuncie Cristo. Não fala da nossa igreja, não precisa falar da nossa igreja. Anuncie Jesus. Se Tiago, eu, Daniel, Felipe e outros têm feito alguma coisa aqui, é por causa de Cristo. Então não precisa falar da gente. Fale de Cristo. Comunique Cristo para as pessoas. Eu tenho amigos católicos, eles não gostam de evangélicos. Ok, fale de Jesus, abra o credo para eles, que é um ponto comum para nós aqui. Fale de Cristo como está no credo. Chame essas pessoas a Cristo, para que elas venham a ter perdão dos pecados, não por uma distribuição mecânica de elementos dados numa missa, mas porque eles agora têm um encontro vivo com Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para nos libertar do mundo mau, mundo perverso. Comunique Cristo, anuncie Cristo, fale de Cristo o tempo todo. Todos os outros pontos da nossa doutrina estão subordinados a esse Senhor Jesus Cristo, que foi enviado pela vontade de Deus o Pai para nos salvar, para nos perdoar e que foi ressuscitado dentre os mortos também por Deus o Pai. Então, proclame Jesus, fale de Jesus. E por último, repudie tudo que não é evangelho. Não dê likes, não dê ibope, não perca tempo com o que não é evangelho. Nossa vida é muito curta. Quem consegue acrescentar 1 centímetro à sua altura? Nossa vida é curta, a gente não tem domínio sobre nossa vida. Então não gaste tempo com aquilo que não é evangelho, repudie aquilo que não é evangelho. Deixa os especialistas brigarem, gastarem tempo com heresias, com distorções da fé, com o esvaziamento que é feito de Cristo, só para vocês saberem, né? Se você quer que um livro encalhe, destaque Cristo no livro. É uma vergonha, mas é verdade. Livro sobre o Espírito Santo vende um bocado. Cruz de Cristo, John Stott, é um custo para fazer vender aquele livro. Livros que destacam Cristo não são vendáveis aqui, não são livros que vendem aqui no Brasil. É uma vergonha para a gente. Então repudie aquilo que não procede de Cristo. Se afasta de pessoas que colocam sua fé e a ênfase da sua vida em outro que não Cristo, que é crucificado, foi crucificado pelos nossos pecados e que nos arranca desse mundo mal e foi ressuscitado por meio de Cristo. Você acha que eu estou sendo muito duro? Mas olha o que Paulo diz. Se alguém prega um evangelho diferente, que seja anátema.
Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Essa pessoa já foi cortada da presença de Deus, essa pessoa tem o juízo de Deus sobre si, no mesmo momento que ela está falando de uma outra mensagem que não o evangelho centrado em Jesus. Aí, para terminar, olha o que Paulo diz aí. É um sermão de Natal, né? Acho que a gente vai pregar assim no Natal, né? Mas Lutero está pregando no Natal, em Filipenses, e olha o que ele diz. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho, e o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isso surpreende? Lembrem-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que, dia a dia, desviar e violar almas recém-nascidas do batismo. Cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente, não fisicamente como num bordel, ninguém observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Lutero não tem papa na língua. Lutero não é um moralista. Lutero entende que o evangelho é absolutamente central. O evangelho centrado em Jesus é completamente central para a vida da igreja. E quando pessoas bagunçam esse evangelho de Cristo, eles estão cometendo um pecado pior do que um dono de bordel. Isso é escandaloso? Ok, quem está no bordel pode ser salvo. Mas se um falso pregador ensina outra mensagem, de outro tipo de evangelho, ele não só se torna anátema, como ele desvia pessoas do próprio Cristo. Logo, não há como haver perdão de pecados, libertação desse mundo mal. Não há como haver renovação e restauração para aqueles que escutam esse falso pregador. Eu queria terminar orando com vocês e eu queria terminar essa oração de forma diferente. Vocês podem ficar de olhos abertos. Eu vou terminar depois com a bênção, né? Mas eu vou ler a primeira parte e eu queria que vocês lessem a resposta à oração, as duas linhas que estão abaixo da oração. Mas eu queria que a gente lesse bem forte, ok? Vamos fazer um teste primeiro? Ler todo mundo junto essas duas últimas linhas aí? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ok, eu vou ler a oração, vocês escutem como oração de vocês, e a gente vai ler bem forte essa última frase, e depois eu despeço a gente com a bênção. E agora te damos graças, porque Cristo é o nosso sacrifício pascal. É o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Pela sua morte venceu a morte, e ressuscitando restaurou-nos a vida. Portanto, com os anjos e os arcanjos, e a multidão dos santos céus, te damos graças e adoramos com inegável alegria, louvando-te para sempre, dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, em toda essa semana. Amém